Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, primeiro eu quero registrar que mais de 60 mil pessoas nesse momento estão nas ruas de Salvador protestando contra a reforma da Previdência do governo Michel Temer. E isso está acontecendo, como já foi registrado, em várias cidades da Bahia inteira, várias cidades do Brasil. As duas pistas da Avenida Paulista estão tomadas. E aí eu vejo alguns deputados subirem à tribuna com um discurso que, infelizmente ou felizmente, não mais pega. Primeiro, esse discurso de que o governo Dilma quebrou o país. Isso é uma mentira. Quem quebrou o Brasil foi o golpe parlamentar dado nessa casa no dia 17 de abril e consolidado no Senado Federal. Esse golpe quebrou o Brasil. O Brasil perdeu 3,4% do PIB em 2015 e 3,6% em 2016. Já temos um acumulado de quase 10% em 3 anos. Isso é muito grave, só países em guerra enfrentarem situações como essa. Segunda discussão, que a Previdência Social no Brasil é deficitária. Foi comprovado que a Previdência faz parte da Seguridade Social. Portanto, a Seguridade ela é superavitária no Brasil e, portanto, a Previdência Social é financiada, o regime geral, pela Previdência, pela Seguridade Social, os impostos que concorrem, além da contribuição dos patrões e empregadores. Agora o governo Temer inventa um outro discurso, que a Seguridade, pasmem, a Seguridade Social no Brasil teve um déficit em 2015, 2016, de 257 bilhões de reais, que é outra mentira. Mentiras que têm sido repetidas, e essas mentiras repetidas têm sido objeto, inclusive, de ações judiciais, como é o caso do Rio Grande do Sul, mandando tirar a propaganda oficial do governo por ser mentirosa e não cumprir os requisitos constitucionais. Portanto, não adianta vir com esse discurso, né, de que o Brasil foi quebrado pelo golpe e, infelizmente, esse governo não tem legitimidade para tirar o Brasil, porque ele não tem legitimidade para construir um consenso nacional e não tem projeto também para isso. Mas falando, porque alguns aqui falam em escândalos e falam em bilhões desviados, ontem uma comissão de senadores e deputados federais foram ao ministro Carreiro, presidente do TCU, estava presente também o ministro Múcio, o ministro Nades, o ministro Bruno também, todos esses ministros estiveram presentes, e levamos a eles um dossiê sobre uma política criminosa que está sendo feita de vendas de ativo da Petrobras. Ao arrepio da legislação, porque se a Petrobras ela quer vender ativos, ela é uma empresa, embora seja uma empresa mista, ela foi criada por lei. Ela tem que observar uma lei de 98, que é o programa de desestatização no Brasil. E é o arrepio da lei, do programa de desestatização, ao arrepio, inclusive, do decreto 98, que estabelece como é que as políticas de compra da Petrobras, que até não seria cabível. E é ao arrepio de toda a legislação, a Petrobras, sem licitação, está querendo se desfazer de 22 ativos estratégicos da empresa. Quero aqui ler um rol de ativos que a Petrobras está tentando vender sem licitação. Ela quer vender 50% das reservas do campo de Tartaruga Verde, que a Petrobras vender. Esse campo equivale a 47 bilhões de dólares, considerado pelo preço atual de 55,86 dólares o barril, vezes 840 bilhões de barris. 47 bilhões de dólares vale esse campo e a Petrobras quer vender sem licitação. A produção também anual do campo de Baúna, que a Petrobras quer vender, equivalente a 1 bilhão e 600 milhões de dólares, ela também quer vender sem licitação. Quer vender sem licitação as 4 empresas que a Petrobras quer destatizar: a distribuidora, a BR Distribuidora, a Liquidite, a Companhia Petroquímica de Pernambuco e a Nova Transportadora do Sudeste. Esses ativos estão sendo entregues com total inobservância da Lei 9.491 de 97 por valores irrisórios. A Petrobras também quer vender o complexo petroquímico de Suape. Só a União, inclusive através do PAC, investiu 9 bilhões de reais na construção desse complexo. E agora a Petrobras, com exclusividade, quer entregar a OPEC pela bagatela de 385 milhões. Ou seja, menos de 1 bilhão de reais esse ativo
que só de investimento foram 9 bilhões de reais que o governo fez. Outro crime, a Nova Transportadora do Sudeste, que foi negociada em caráter de exclusividade com o fundo de investimento Brookfield. Essa foi vendida por 5,190 bilhões, 5 bilhões 190 milhões de dólares. Só em 5 anos o consórcio Brookfield vai poder recuperar esses 5 bilhões. E essa concessão será por 20 anos, portanto um prejuízo de 15 bilhões para a Petrobras. Também quer vender a Liquigás pelo preço equivalente de 3 anos de lucro da Liquigás, que é outro grande prejuízo. 2 campos de petróleo em águas rasas do estado de Sergipe e do Ceará. Apenas o campo de petróleo de Camurim tem 627 milhões de barris. Vezes 55 é o equivalente a 35 bilhões de dólares e que a Petrobras quer entregar também de preço mão beijada. Como também os campos de petróleo terrestre no estado do Espírito Santo e de Sergipe, com a reserva medida, só o campo de Sirizinho, de 391 milhões de barris, equivalente a 22 bilhões de dólares. A somatória, fora as empresas 4 que estão querendo ser vendidas, a somatória disso dá em torno de 171 bilhões de dólares, mais de 500 bilhões de reais. E esse programa que a Petrobras faz diz o seguinte: a Petrobras precisa de 15 bilhões de reais para cobrir o seu caixa. Uma empresa que precisa de 15 bilhões de reais para cobrir seu caixa antecipa uma dívida que tinha com o BNDES, que é um banco público estatal, de 50 bilhões de dólares. Está claro, mais do que claro, esse processo é um processo de entrega do patrimônio brasileiro. Para isso é que esse golpe foi dado, para entregar criminosamente o patrimônio da Petrobras. Isso aqui é 30 vezes uma lava-jato. O que a lava-jato apurou, isso aqui é 30 vezes o que apurou a lava-jato, ou muito mais. Nesse sentido, esses parlamentares já entregaram à Procuradoria da República uma representação para que a Procuradoria da República observe e investigue essa venda do patrimônio da Petrobras sem licitação, ao arrepio total da legislação brasileira. Hoje, inclusive, o Tribunal de Contas da União ia se reunir para discutir, inclusive, esse processo. Nós tivemos essa audiência com o Tribunal de Contas. Esse Tribunal de Contas que reconheceu que a Petrobras vinha fazendo os procedimentos ao arrepio total da legislação e de forma irregular. Portanto, nós estamos aqui para denunciar esse grave crime de lesa pátria que está sendo praticado pela nação brasileira, com esse processo de vendas de ativos da Petrobras ao arrepio da legislação. Não só arrepio da legislação, com inobservância total de qualquer legislação em relação à venda de ativos. Com escolha a dedo de empresas que vão comprar esses ativos subavaliados, o que a Petrobras fez um balanço de 2016, contrastando o balanço de 2014 e 2015, que desvaloriza em 40% os ativos da empresa. Portanto, espero que o Ministério Público investigue essa situação. Esperamos que o Tribunal de Contas da União impeça essa venda. Estaremos entrando com 22 representações no Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas analise caso a caso essas vendas, que estão sendo feitas com escolhas a dedos de compradores que estão comprando da Bacia das Almas, numa verdadeira Black Friday que está acontecendo com a Petrobras, senhor presidente. Muito obrigado.